Sem acordo, sem freio. O que sobrou do cessar-fogo com o Irã? O fim de semana que mudou tudo, e nada. Islamabad não é exatamente o centro do mundo. A capital do Paquistão é uma cidade planejada, meio sonolenta, com bulevares largos demais. Mas neste fim de semana, foi ali, nesse cenário improvável, que o destino de boa parte da economia global ficou pendurado por um fio durante 21 horas seguidas. De um lado, o vice-presidente americano J.D. Vance, com o enviado Steve Witkoff e Jared Kushner. Do outro, o presidente do parlamento iraniano, Ghaliba, e o chanceler Arashi, com mais de 70 diplomatas, militares e economistas. No meio, o Paquistão, que conseguiu colocar os dois lados na mesma mesa pela primeira vez desde 2015, e no mais alto nível desde a Revolução Islâmica de 1979. O fato de essas conversas terem acontecido já é uma notícia enorme. Estamos falando de dois países em guerra aberta desde 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O líder supremo Ali Khamenei foi morto no primeiro dia. O Irã respondeu com mísseis contra Israel e bases americanas e fechou o Estreito de Hormuz, o gargalo por onde passa um quinto de todo o petróleo do planeta. Desde então, o preço do barril subiu mais de 50%. A gasolina americana aumentou mais de $1 por galão. Países da Ásia racionam combustível. Fábricas de fertilizante no Golfo pararam, o que pode afetar o plantio de milho nos Estados Unidos e o preço da carne no mundo inteiro. Segundo a Agência Internacional de Energia, é a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história. E foi nesse contexto que a conversa de Islamabad fracassou. As negociações avançaram em vários pontos: sanções, reparações, questões humanitárias. Mas havia dois nós impossíveis de desatar. O primeiro, armas nucleares. Washington exigia o fim de todo o enriquecimento de urânio, o desmantelamento das instalações e a retirada do material enriquecido. E além do acordo de 2015, que o próprio Trump abandonou em 2018. O Irã insiste que enriquecer urânio é um direito de soberania e que seu programa é civil. Abrir mão disso seria capitular, e o regime não pode parecer que capitulou. O segundo nó, o Estreito de Hormuz. O Irã quer manter o controle sobre a passagem e cobrar pedágio dos navios, taxas que já chegaram a $2 milhões por embarcação, algumas pagas em yuan chinês. Para Washington, a livre navegação ali é inegociável. Quando Vance deixou Islamabad na manhã de domingo, disse que o Irã escolheu não aceitar os termos americanos e que os Estados Unidos haviam apresentado sua oferta final. Trump, nas redes, foi mais direto: tudo foi acordado, menos o nuclear, o único ponto que importava. Do lado iraniano, Ghaliba disse que os americanos falharam em conquistar a confiança dos negociadores. Arashi disse que o Irã encontrou maximalismos e metas que não paravam de mudar. A verdade é que ambos os lados saíram de Islamabad declarando vitória na guerra. E essa é justamente a raiz do problema: quando ninguém acha que perdeu, ninguém tem incentivo para ceder. A resposta de Trump veio em horas. Anunciou que a Marinha americana bloquearia todos os navios tentando entrar ou sair de portos iranianos. O bloqueio entrou em vigor na segunda-feira às 10 da manhã. O petróleo Brent saltou 7% e bateu $102 o barril. Analistas do JP Morgan alertaram que os últimos carregamentos feitos antes da guerra chegariam aos destinos por volta de 20 de abril. A partir daí, acabou o estoque em trânsito. O Irã prometeu resposta severa a qualquer navio de guerra que se aproxime do estreito. Ameaçou também bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb, cortando o acesso ao Canal de Suez. E tudo isso enquanto o cessar-fogo, que em tese vai até 22 de abril, segue tecnicamente em vigor. Israel não parou de bombardear o Líbano. Mais de 2.000 civis libaneses morreram desde março. A Cruz Vermelha teve uma ambulância alvejada por drone israelense neste fim de semana. O próprio Trump disse que o Líbano não está incluído no cessar-fogo. Para o Irã, isso é inaceitável. Resumindo, temos um cessar-fogo que ninguém respeita, um bloqueio naval que pode ser ato de guerra, e uma escalada que se alimenta da certeza de cada lado de que está vencendo. Se Hormuz foi o palco da geopolítica dura, a outra frente de batalha aconteceu entre o presidente e o Papa. Leão XIV, nascido em Chicago, primeiro americano no trono de São Pedro, vem criticando a guerra com frequência crescente. Na vigília de sábado, enquanto Islamabad negociava, ele disse: basta com a idolatria do ego e do dinheiro. Basta com a ostentação de força. Basta com a guerra. Na semana anterior, chamou de verdadeiramente inaceitável a ameaça de Trump de destruir toda uma civilização. Trump respondeu no domingo à noite no Truth Social.
Chamou o Papa de fraco com o crime e terrível em política externa. Disse que Leão só se tornou Papa porque era americano e que a Igreja o escolheu para lidar com Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano. O arcebispo Coakley, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, disse estar desapontado. Na segunda-feira, a bordo do avião rumo à Argélia, o Papa respondeu, disse que não tem medo do governo Trump e que continuará falando contra a guerra. Sobre o trufe social, comentou com ironia que o próprio nome da plataforma já era irônico o bastante. Mas a noite de domingo ainda não tinha acabado. Trump publicou uma imagem gerada por inteligência artificial mostrando ele mesmo vestido como Jesus, com túnica branca e faixa vermelha, curando um homem doente. Ao redor, soldados, enfermeira, águias e aviões militares. A reação veio de todos os lados, inclusive de aliados. Riley Gaines, ativista conservadora e voz do governo, perguntou: por quê? Sério, não entendo. A ex-congressista Marjorie Taylor Greene, antiga aliada de Trump, disse: é mais do que blasfêmia. É um espírito de anticristo. Na segunda-feira, a imagem foi apagada. Trump disse que achava que ela o mostrava como médico, não como Jesus. Só a imprensa falsa poderia inventar isso, disse. Não é a primeira vez. Em maio de 2025, após a morte do Papa Francisco, Trump postou uma imagem de si mesmo vestido como Papa. Esse padrão importa porque mostra o grau de isolamento que a guerra está criando. Quando figuras como Greene e Gaines criticam publicamente o presidente, algo mudou na dinâmica política americana. O que fazer com essa informação? Cenário 1. O cessar-fogo é estendido e as conversas continuam. É o mais otimista. Segundo a CNN, autoridades americanas já discutem a possibilidade de uma segunda reunião antes de 22 de abril e avaliam estender o prazo. Se o diálogo continuar, os preços de energia podem ter atingido o teto. Para investidores, é hora de reavaliar posições defensivas em energia. Para consumidores, os preços param de subir, mas não voltam. Cenário 2. O cessar-fogo expira sem renovação, mas sem ataques. O bloqueio continua. O petróleo fica entre 100 e 120 dólares. A crise vira o novo normal. Fertilizantes escassos afetam safras no hemisfério norte. Cenário de proteção: energia, commodities agrícolas, ouro. Para quem vive do salário, é aperto, preço subindo sem prazo para voltar. Cenário 3: escalada militar. O Wall Street Journal reportou que Trump cogita ataques limitados ao Irã. Se isso acontecer, o Irã prometeu fechar completamente os estreitos de Hormuz e Bab el-Mandeb. O Dallas Fed estima que o fechamento de Hormuz por um trimestre reduziria o crescimento global em quase 3 pontos percentuais. Analistas falam em petróleo a 170 ou 200 dólares. Para o Brasil, não dependemos do petróleo do Golfo, mas importamos fertilizantes. A crise no Hormuz afeta diretamente ureia e fosfatados, essenciais para a soja e o milho brasileiros. Se os cenários 2 ou 3 se materializarem, o custo de produção agrícola sobe, e com ele, o preço dos alimentos. Fique de olho no dia 22 de abril. É quando o cessar-fogo expira.